Olá pessoal, aqui do Educasg, vamos lá, nossa segunda aula sobre números decimais. É claro que há números, há formatos que são muito mais fáceis, práticos de trabalhar, mas nós lidaremos com vários tipos de números na vida e os números decimais são um desses tipos. Tá? E lembrando que quando você domina algo, então vai ficando ali cada vez mais habitual, cada vez mais tranquilo para você trabalhar com isso no dia a dia. A matemática, novamente, apresenta problemas, mas também soluções. Então hoje, números decimais, classificação e leitura. Porque eu vejo um número decimal, como eu posso agrupar, desagrupar, compor, decompor, como posso trabalhar, fazer as operações. E se o número decimal não estiver ali, mas eu tenho o texto falando sobre ele, como eu vou reproduzir, identificar se o número decimal está correto? Então isso aqui, para você adotar na sua prática, sim, no seu conhecimento, também na sua cultura, né? Então, nessa classificação e leitura, eu fiz aqui, no centro da lousa, nós temos aqui novamente a representação de um número decimal. É claro que aqui está bem grande, tá? Está bem grande, porque nós vamos ver a classificação até onde for mais relevante hoje para nós. Tá? Essa classificação antes e depois da vírgula, ela, sim, é infinita, assim como os números são infinitos. Seja antes, depois da vírgula, então o ser humano pode continuar classificando infinitamente. É claro que ninguém chegou até o infinito para conseguir classificar isso, mas temos muitos elementos ali para poder classificar. Isso ajuda a localizar os nossos números, algarismos, elementos, quantidades. Você pode lembrar disso aqui do quadro de classes e ordens que você aprende lá no ensino fundamental. A cada três ordens eu tenho uma classe, por exemplo, aqui das unidades simples. Bem, mas antes de apresentar um monte de informação, vamos separar aqui o que nós já vimos da outra aula. Nós vimos que o número decimal, então, é um número que apresenta uma parte inteira, tá? Mas também um separador decimal. Aqui no Brasil, nosso separador decimal é a vírgula. Ok? Mas é possível que em outros países tenha outro tipo de separador decimal? Sim, o ponto decimal, ao invés da vírgula como separador. E nós temos também a parte decimal. E o que é a parte decimal? O que está posteriormente, depois da vírgula, ok? Do separador decimal. Essa parte decimal também pode ser chamada de parte fracionária. E aí, podemos lembrar uma outra coisa também, que os números decimais, você pode ver eles no conjunto dos números racionais, mas também no conjunto dos números irracionais. Só que nós falamos dele muito mais no conjunto dos números racionais, porque neles nós conseguimos representar de forma fracionária. Então, nos números racionais, todos aqueles que eu consigo representar por meio de frações e logo também por meio da sua forma decimal, da sua numeração decimal. Nós vimos isso na primeira aula. E agora, eu tinha dado uma palhinha ali na outra aula, mas agora vamos destrinchar um pouco mais sobre essas ordens e classes aqui, tá? Como classificar e ordenar. Antes da vírgula, muitos conhecem que eu tenho aqui na classe das unidades simples, unidade, dezena, centena. Depois entra no campo aqui dos milhares, a classe dos milhares. Daí, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Opa, daí depois entra na classe do milhão, dos milhões. Aí unidade, milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Tá vendo a receita de bolo sendo feita aí? Aí depois, nós entramos na classe ali do bilhão. Unidade, bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. Daí vai para a classe dos trilhões. Depois, quatrilhões, quintilhões, sextilhões, septilhões. Por aí vai. Muita coisa.
Até onde você conhece? Até onde vai sua cultura, sua prática, seu conhecimento? E agora, depois da vírgula, vamos ver como está a cultura do brasileiro. Aqui, décimo, centésimo, milésimo. Opa, depois de milésimo, esse aqui, agora aumentando ainda mais sua cultura. Décimo de milésimo, centésimo de milésimo. Opa, agora vai entrar no campo do milionésimo. Depois do milionésimo, décimo de milionésimo, ó, receita de bolo, centésimo de milionésimo, e aí no campo do bilionésimo. E aí, décimo de bilionésimo, centésimo de bilionésimo, depois trilionésimo. Opa, tá bom, tá bom isso. Então já entendemos que temos uma classificação antes e depois, mas aqui, então, lembrando que número decimal, parte inteira, separador decimal e parte decimal, ok? Com isso, é bom nós analisarmos alguns outros aspectos sobre quantidade. Porque aqui, se eu apontar aqui que eu tenho uma unidade, agora pegando os números em específico aqui, o valor relativo deles, tá? Lembrando, valor absoluto é quando você pega apenas o algarismo para quantidade, tá? Isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, valor relativo depende da posição, dessas posições numéricas. Nós estamos acostumados a falar casas, né? Mas digamos que posição numérica é o nome ali o mais ideal. Aqui então, uma unidade, 2 dezenas, 3 centenas, 4 unidades de milhar, por aí vai. Mas e se eu fizesse o seguinte? E se eu apagasse aqui agora, eu vou apagar esses valores que eu escrevi aqui na parte decimal e te mostrar uma coisa interessante, que eu também posso fazer uma leitura da seguinte forma. Vou escrever aqui zeros, aqui, para você ver o que vai acontecer se eu for analisar pelo campo da parte decimal. Será que eu consigo utilizar aqueles nomes ali também? Olha só. Aqui, uma unidade. Aqui, 2 dezenas. Aqui, 3 centenas. Aqui, 4 unidades de milhar. Se eu quisesse até aqui, ó, pegando até o 43, pega até o 43 e esquece o restante. Pega até o 43 e esquece o restante. Se você pega até o 43 e esquece o restante, 43 parou onde? Na parte da centena. Então você também poderia falar 43 centenas. Esse valor aqui tem 43 centenas. Se você agora vai até o 2 aqui, esse 2 está na dezena, e você pega o número 432 dezenas. 432 dezenas. E se agora você vai até o 1, olha só onde a gente vai chegar nisso aqui, tá? Se você pega até o 1, 4.321, mas você parou aqui. Você quer se basear, classificar todo esse número com apenas um único termo, e você consegue fazer isso pegando o número todo, mas até onde você limita ele. Agora nós temos 4.321 unidades. Tá? E se eu quisesse pegar o número, tá? Utilizar ele, identificar ele, mas até alguma parte decimal. Olha só que fantástico que vai acontecer. Pega esse número, mas agora eu quero analisar ele até o décimo. Quantos décimos tem esse número? É claro que aqui tem 0, né? 0 décimo para gente. Mas se eu quisesse pegar o número todo para especificar quantos décimos estão contidos nele, mesmo que seja um número inteiro. Porque você sabe que um número inteiro ele também pode ser a junção, a composição de vários fragmentos para tornar ele inteiro. Então, é uma análise para eu ver quantos fragmentos tem dentro dele. Em relação ao décimo, se agora eu paro aqui, ó, eu tenho, você esquece a vírgula e você quer saber quantos décimos tem dentro dele. Então eu terei 43.000, esquece a vírgula, 43.210 décimos. E se agora eu quiser ir até o centésimo,
Eu vou até o centésimo, esqueço a vírgula e eu terei, ó, esquece a vírgula, vai até o centésimo, 432.100 centésimos. E para finalizar esse exemplo aqui, esqueço novamente a vírgula, esqueço, e eu vou até o milésimo, Eu quero especificar até onde vai a última casa ali, a última posição numérica, sem a vírgula, para saber quantos fragmentos aqui de milésimo tem dentro dele. Daí eu vou ter 4 milhões, opa, vou marcar aqui, vou deixar marcado aqui, até o milésimo. 4 milhões, 321.000, parou aqui, milésimo. Se eu tirar a vírgula e for até o milésimo, é isso que eu tenho. Ok? Então, isso pode acontecer provas, testes para você. Então, ok. Então, já sabemos aqui classificar até onde no momento é relevante para nós. É claro que a classificação tem para os dois lados, continua, mas isso é o que nós precisamos até aqui, ok? Para a gente poder lidar com os demais. Voltando aqui nessa segunda parte, agora com exercícios sobre essa classificação e leitura de números decimais. Vamos lá? Lembre-se, algo difícil às vezes é o conjunto de várias coisas fáceis. Você sabendo ali daquele quadro de ordens e classes, vai ficar bem tranquilo isso. Vamos lá. Na primeira aqui, classifique a composição numérica dos seguintes números decimais. Nós temos aqui nossos números decimais, porque tem parte inteira, parte decimal e um separador decimal, que no nosso caso é a vírgula como separador. E aqui números decimais diferentes, mas como eu vou aqui escrever a composição de tudo isso? Vou pegar cada um dos elementos e ver ali a posição numérica que eles estão, para poder classificar. Vamos lá, número 1 aqui. Então aqui eu tenho uma unidade, tá? Uma unidade e, aqui é décimo, aqui centésimo. Como aqui é zero, eu não preciso representar, ok? Não preciso. Eu posso até falar 0,10, tudo mais, mas eu não preciso representar esse zero. Eu posso ir direto para o 3 aqui, que é o 3 centésimos. Então, uma unidade e 3 centésimos. É isso aqui. Agora esse, 0,8. 0 da parte inteira e esse 8 aqui é o que me interessa para representar. Então, eu vou escrever 8, qual a posição que ele está depois da vírgula? Depois da vírgula. Antes da vírgula, primeira posição unidade. Agora, depois da vírgula, ou seja, no seu campo de visualização para a direita, então, você vai ter o quê? Décimo. Então, 8 décimos. 8 décimos. É o que a gente precisa. Agora, na C, eu tenho 57,009. Vamos lá, cada um dos elementos. Antes da vírgula, para a esquerda, eu tenho unidade e dezena. Depois da vírgula, para a direita, eu tenho o décimo, centésimo, milésimo. Vamos lá, o 5 eu tenho 5 dezenas, 7 unidades, 7 unidades, e o que eu tenho depois da vírgula? Esses zeros aqui não preciso representar, vou direto no que eu tenho de significativo depois da vírgula, que é o 9. 9, se aqui é décimo, aqui centésimo, esse aqui milésimo, então aqui 5 dezenas, 7 unidades e 9 milésimos. É isso que está acontecendo, ok? E esse aqui, você não precisa representar esses zeros finais depois da vírgula, só o 6 vai importar. Bem, se eu quisesse escrever ele representando tudo isso aqui até essa posição, eu poderia falar ali 600 indo até o milésimo, então 600 milésimos, ok?
mas eu posso representar de forma mais resumida. Então eu posso simplesmente excluir eles ali e falar que é o quê? 0,6. Até onde me interessa? Até onde me interessa aqui? Até a parte do décimo, o número significativo. Então aqui eu tenho 6 décimos. 6 décimos. Ok? Relembrando ali a classificação após a vírgula nessa parte decimal. Toda essa composição de números. E agora, nesse segundo exercício, nesse segundo aqui, nós queremos fazer agora o contrário. Tá? O contrário, a logística reversa desse processo. Obtenha números decimais a partir das seguintes classificações. Então, aqui já está tudo classificado, porém, não está na composição numérica como o anterior aqui, do exercício anterior. Então, eu quero fazer o processo contrário. Vamos lá. Algo que, se você não estiver acostumado a já escrever aqui, juntando, fazendo a composição, você pode fazer o seguinte, para te ajudar a ter atenção nas posições numéricas, nas casas. Você pode escrever um tracinho embaixo, se for te ajudar a visualizar. 3 unidades. Opa, 3 unidades? 3 unidades. Então, está na parte da unidade, depois disso é que tem vírgula. Tá? Tem unidade, depois disso é que aparece vírgula. 3 unidades e 1 décimo. E o décimo é o que está logo depois da vírgula. Pronto. 3 unidades e 1 décimo. É isso. Vamos lá, esse outro. 4 dezenas, 3 unidades, 9 décimos e 6 centésimos. Então, a dica aqui, se você está se aventurando agora ou ainda não tem tanta prática, você pode escrever um tracinho ali, né, para te ajudar a entender aqui a ordem de cada elemento. Tá? Vamos lá, tem 4 dezenas? Então, na segunda ordem aqui, que é dezena, 4 dezenas? 4 dezenas. 3 unidades? 3 unidades. Tudo isso antes da vírgula. Aí depois da vírgula, tem a ordem ali referente a números decimais? Tem. Está falando de décimo e centésimo. Então isso é depois da vírgula. 9 décimos é a primeira ordem aqui depois da vírgula. 9 décimos. 9 décimos. Depois, e 6 centésimos é a segunda ordem depois da vírgula, à direita. 6 centésimos. Isso que aconteceu. Próxima, na C de Casde. 2 décimos, 5 centésimos e 8 milésimos. Ó, antes da vírgula, se falamos para a esquerda, antes da vírgula, nós temos a parte inteira, começando por unidade simples. Aqui eu não tenho nada de inteiro, quer dizer, nada de inteiro em relação a 1, 2, 3. O que eu tenho é parte decimal, elementos decimais, fragmentos. 2 décimos, 5 centésimos, 8 milésimos. Esses termos são decimais, não são termos da parte inteira. Mas como eu vou representar então? Bem, se não tem algo para a parte inteira, você representa iniciando pelo zero. 0, vírgula, agora sim. Ó, 2 décimos, depois 5 centésimos, depois 8 milésimos. E fica assim, 0,258. É o que a gente tem. Na D, 5 dezenas e 7 centésimos. Tá? Opa, pegou elementos aqui maiores da parte inteira e esse aqui da parte fracionária, a parte decimal, em fragmento. Já sei então que terei algo bem distinto ali dos dois lados. Vamos lá, 5 dezenas é o da segunda ordem aqui, antes da vírgula. E 7 centésimos é da segunda ordem depois da vírgula. Olha só o que aconteceu. 5 dezenas, 7 centésimos.
Para completar isso aí, eu já sei o posicionamento deles. Para completar, é só completar com 0. Só isso. Pronto. 50,07. E ali, número 3, uma outra forma de nós enxergarmos, identificarmos as quantidades, lermos, né? Escreva os números decimais correspondentes. 400 milésimos, 58 décimos, 1936 centésimos, 7.001 décimos. O segredo aqui é posição, tá? O segredo aqui é posição, tá? Da mesma forma que eu falei para você agora há pouco ali, fazendo essa analogia. Se eu tiver 4.000, se eu tiver o 4 na unidade milhar, 4 na unidade milhar. Eu tenho então 4 unidades de milhar. Se eu vou para a parte da centena, então tem 400 centenas, por exemplo, tá? Não, perdão, eu vou para a parte da centena, eu tenho 40 centenas, 40 centenas. Bem, agora aqui, 400 milésimos, 400 milésimos. O segredo aqui para você visualizar é, primeiro, faça uma vírgula. Faça uma vírgula, porque agora não estamos mais escrevendo por extenso, parcialmente, né, por forma numérica, e aqui parcialmente por extenso, mas o que a gente quer é identificar onde o número ele está parando, onde é significativo que o número está parando para nós identificarmos ele. Professor, não entendi. Calma, olha só. Fiz a vírgula aqui, fiz a vírgula. 400 milésimos, 400 milésimos. Eu posso fazer o seguinte, ou melhor, vamos tentar escrever o número primeiro. Talvez seja melhor assim para você visualizar. Ó, vamos escrever o número primeiro. Agora sim vai ficar melhor. É porque a gente pode enxergar de outras formas também. Escrevi o número. Aqui ele está falando que a posição numérica relevante aqui para mim, para eu analisar toda a quantidade, é milésimos. Então, isso aqui é referente a milésimos. Milésimos. Espera aí, milésimos? Onde o milésimo está depois da vírgula? Onde o milésimo está depois da vírgula? Ele está na terceira ordem, ó, terceira, ó, fiz 3 tracinhos, terceira ordem depois da vírgula. Agora sim. 400 milésimos. Entendeu? Ó, peguei aqui a posição relevante para nós, para a quantidade que é milésimos, escrevi meu número, aqui a posição relevante vai até o último número. Se esse milésimo é a terceira depois da vírgula, então escreva a vírgula aqui e depois completo. Logo, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Para nós, podemos falar também que é a mesma coisa que 0,4 ou 4 décimos, também posso falar que é isso. Agora esse, vamos lá, vamos escrever o número primeiro, 58, tá? Posição relevante para a quantidade aqui para mim é décimos, né? Décimos. Então, o último número, ele parou nos décimos. O último número parou nos décimos. Se o último número parou nos décimos, tá? A gente pode escrever também no singular, não tem problema. Se o décimo é logo depois da vírgula, então é isso que está acontecendo. Esses 58 décimos é a mesma coisa que 5,8. Tá entendendo? Ó, de novo, agora com outro. 1936 centésimos. Pega o número, tá? Ó o número todo aqui, 1936. Qual a posição relevante aqui que vai parar, que nossos números vão parar? Centésimo, né? Centésimos. Então, 1936 centésimos. O último número, ele para no
centésimo. O último número para no centésimo. Então aqui, ó, o último número para no centésimo. Se o último número para no centésimo, onde eu vou posicionar a vírgula? Centésimo, ele é uma, duas, opa, então é a segunda ordem depois da vírgula. Então é isso que vai acontecer. 1936 centésimos é a mesma coisa que 19,36. Ó, vai virando a receita de bolo aqui. A gente vai conseguindo repetir o que está acontecendo, a lógica. 7.001 décimos. Vamos escrever o número todo aqui. Número todo. 7.001. 7.001. Posição relevante aqui para nós, para analisar a quantidade, é décimos. Tá? Décimos. Então, o último número está parando na posição de décimo. O último número, que é o 1, então ele está parando na posição de décimo. Você vai repetindo isso aqui e aí vai entrando na sua cabeça. 7.001 décimos, o último número está parando no décimo. Se o último número está parando no décimo, e o décimo é o primeiro depois da vírgula, olha o que aconteceu. Você tem 700,1. 700,1. É isso que está acontecendo. Tá? Então, nesse aqui nós vimos, é uma outra forma de você enxergar as quantidades por meio da última posição para classificar todas essas quantidades, tá? É uma forma bem resumida. Aparece na vida? Sim, aparece. Em teste, exercício, pode aparecer. Mas lembre-se, você só vai também conseguir fazer essa se você estiver por dentro da classificação ali do quadro de ordens e classes, tanto da parte inteira quanto da parte decimal ou fracionária. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá, só para fechar. Sabe que você lembra de cabeça? Da parte inteira, unidade, dezena, centena, unidade simples. Depois entra no campo do milhar, dos milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Entra no campo dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Aí depois entra no campo dos bilhões. Opa! Repetindo pode ajudar sim. Tá? Vai treinando isso. Aí depois, agora para a direita, na parte dos decimais, então nós temos décimo, centésimo, milésimo, depois décimo de milésimo, centésimo de milésimo, milionésimo, e vai. Nossa, é muita informação? Calma, calma, calma. É só praticar, tá? Pratica e perceba que a metade você já estava bem acostumado. Se pega o número decimal ali, tá? Pode ser algo novo, mas vai ajudar bastante na sua vida, tá? Acredite, a matemática está aí para te ajudar. Às vezes algo difícil é o conjunto de várias coisas fáceis. Nos vemos no próximo episódio.